Os vídeos sobre o ensino de frações são resultados de um projeto de extensão do IFSC Campus Chapecó, desenvolvido pela professora Ilka e por mim, Beatriz, aluna do Ensino Médio Integrado em Informática. O projeto é composto por 6 videoaulas. Na primeira videoaula, falamos sobre o significado de frações. Na segunda videoaula, falamos sobre os tipos de frações. Na terceira, trabalhamos com a adição de frações. Na quarta, com a subtração de frações. Na quinta videoaula, com a multiplicação de frações. E na sexta, para finalizarmos, com a divisão de frações. Na videoaula de hoje, aprenderemos a subtrair frações. Por exemplo, se tivermos a fração 2 inteiros e 1/3, para subtrairmos 2/3. Como faremos? Ou seja, subtrair envolve a ideia de retirarmos partes. Ou seja, subtrairmos 2/3 da fração 2 inteiros e 1/3 é o mesmo que retirarmos 2 partes da nossa fração. Uma parte, 2 partes. Assim, temos a fração 1, 2, 3, 4, 5, 5 inteiros. Assim, temos a fração 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes do nosso inteiro que foi dividido em 3. Ou seja, 5/3. Que pode ser expresso também na forma de número misto. 1 inteiro e 2/3. Outro exemplo de subtração é 1/3 menos 1. Lembrando que os inteiros têm que ser do mesmo tamanho. Um terço menos 1. Como iremos fazer? Sabemos que 1 inteiro é o mesmo que 3/3. 1, 2, 3 partes de 3. Ou seja, 1/3 menos 3/3. Assim, subtraímos os numeradores e conservamos os denominadores. 1 menos 3, menos 2/3. Agora, vamos ver a subtração de forma algébrica. Por exemplo, 2/3 menos 2 inteiros e 1/3. Como faremos? Então, isso é o mesmo que 2/3 menos 2 inteiros menos 1/3. Menos 1/3 porque queremos tirar isso de 2/3. Ou seja, podemos continuar a nossa subtração.
temos 2/3 menos 1/3 menos 2, que é igual a 1/3 menos 2. Continuemos a nossa operação. Temos 1/3 menos 3/3 menos 1. Ou seja, 1/3 menos 3/3 menos 2/3 menos 1, que é o mesmo que menos 1/2 e 2/3. Um outro exemplo de subtração: 2/5 menos 3/4. Dois quintos menos 3/4. Então, assim como na adição, precisamos transformar 2/5 e 3/4 em frações equivalentes e realizarmos a subtração. Ou seja, vamos transformar no menor múltiplo comum, que nesse caso é 20 para o denominador. Multiplicamos, então, por 4. Dessa forma, o numerador também precisa ser multiplicado por 4. 2 vezes 4, 8. Aqui, da mesma forma, porém, multiplicamos por 5 para chegar em 20 e multiplicaremos nosso numerador por 5. 3 vezes 5, 15. Agora, podemos efetuar a nossa subtração. 8 menos 15, menos 7. Menos 7/20.